A gente vive na geração com mais liberdade profissional da história. A gente nunca teve tantas opções, tantos caminhos possíveis, tanta tecnologia para viabilizar formas diferentes de trabalhar e viver. E ao mesmo tempo, nunca vimos tantas pessoas profundamente perdidas. Esse paradoxo me intriga muito e é sobre ele que eu quero falar hoje. Por muito tempo, a lógica de carreira era relativamente simples. Você nascia em uma família, observava o que as pessoas ao redor faziam, escolhia uma profissão quando jovem e tentava permanecer nela pelo resto da vida. Não havia muita margem para questionamento. A estrutura era rígida, as opções eram limitadas. E a expectativa social era clara: escolhe, entra, fica. Então o mundo mudou. De forma gradual e depois de uma forma muito acelerada, as possibilidades se multiplicaram. Hoje você pode mudar de área sem perder tudo que construiu. Pode trabalhar remotamente para empresas em qualquer lugar do mundo. Pode empreender com muito menos capital do que precisava antes. Pode criar projetos autorais, construir audiência, monetizar conhecimento de formas que simplesmente não existiam há 20 anos. Na teoria, isso deveria ser libertador. Mais opções, mais caminhos, mais formas de construir uma vida profissional que faz sentido. Mas aconteceu algo que ninguém esperava. A liberdade sem um referencial interno sólido, ela não liberta, ela paralisa. Existe um fenômeno bem documentado na psicologia chamado paradoxo da escolha. A ideia é simples. Até certo ponto, mais opções aumentam a satisfação. Mas a partir de um determinado limite, mais opções começam a aumentar a ansiedade, a insegurança e a sensação de que qualquer escolha que você fizer vai ser errada. Na carreira, esse paradoxo se manifesta de uma forma muito específica. Pela primeira vez na história, muita gente percebeu que seguir um caminho considerado bom não garante sensação de pertencimento. Você pode ter o emprego certo, o salário certo, a progressão certa e ainda assim sentir que está no lugar errado. E isso criou um tipo de conflito profissional que as gerações anteriores simplesmente não tinham vocabulário para descrever. Não é insatisfação com as condições de trabalho, não é falta de reconhecimento, não é burnout, pelo menos não necessariamente, é uma desconexão mais profunda. A sensação de que você está construindo uma trajetória que não representa quem você é. Esse conflito tem algumas faces que eu vejo com muita frequência. A primeira é a pessoa que tem competência, mas perdeu conexão. Ela é boa no que faz, é reconhecida, entrega resultados, mas em algum momento o trabalho deixou de dizer algo sobre quem ela é. Virou só performance. A segunda é a pessoa que cresceu, mas não sabe mais em qual direção. Ela acumulou experiências, desenvolveu habilidades, subiu na carreira, mas quanto mais sobe, mais se pergunta: é isso mesmo que eu quero continuar construindo? A terceira, e essa é muito comum, é a pessoa que acumulou experiências aparentemente desconexas e começou a acreditar que o problema é falta de foco. Ela trabalhou em áreas diferentes, tentou diversas coisas, tem interesses variados e o mundo ao redor reforça a ideia de que isso é um problema. Você precisa se especializar, escolhe uma coisa, para de dispersar. Mas e se o problema não for falta de foco? E se o problema for que ninguém nunca ensinou essa pessoa a integrar a própria trajetória? Porque existe uma diferença enorme entre uma trajetória sem lógica e uma trajetória cuja lógica ainda não foi revelada. E aqui está o que eu acho que falta no debate sobre carreira. A maioria dos conteúdos sobre desenvolvimento profissional foca em duas coisas: habilidades e oportunidades. Como desenvolver competências, como se posicionar no mercado, como aproveitar tendências, como crescer dentro de uma área. São conversas importantes, sim, mas elas pulam uma etapa fundamental. Antes de falar sobre habilidades e oportunidades, existe uma pergunta que precisa de ser respondida: quem é você profissionalmente? Não quem você foi treinado para ser. Não quem o mercado precisa que você seja. Quem você genuinamente é. Com seus valores, seus padrões de pensamento, sua forma de criar e resolver problemas.
Porque quando essa resposta está clara, as decisões de carreira mudam completamente de natureza. Você para de escolher o que parece lógico para escolher o que faz sentido. Você para de construir uma trajetória para o mercado e começa a construir uma trajetória a partir de si mesmo. E é aí que entra o que eu chamo de carreira coreografada. Não é uma carreira perfeita, não uma carreira sem incertezas, mas uma carreira construída com consciência, com intenção, com uma linha que conecta quem você foi, quem você é e quem você está se tornando. Eu quero terminar com uma observação que me parece importante. Liberdade profissional é uma conquista real. Eu não quero romantizar o passado, nem sugerir que as gerações anteriores tinham algo que perdemos. Mas liberdade sem clareza tem um custo. E esse custo hoje é pago por milhões de pessoas que têm acesso a mais oportunidades do que qualquer geração antes delas. E ainda assim não sabem o que fazer com isso. Não porque sejam incapazes, não porque lhes falte inteligência ou determinação, mas porque ninguém as ensinou a se conhecer profissionalmente de forma profunda o suficiente para usar essa liberdade com intenção. A pergunta que fica não é o que você vai fazer da sua carreira? É uma pergunta anterior a essa. Quem é você e o que a partir disso faz sentido construir? Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal. Toda semana eu trago reflexões sobre uma carreira coreografada, sobre identidade profissional, trajetória com sentido e como usar a liberdade que temos para construir algo que realmente representa quem somos. Nos vemos no próximo vídeo.